Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, no Evangelho da missa de hoje, retirado do capítulo 5 de São Mateus, convém recordar que o capítulo 5 de São Mateus pertence ao Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ocupa 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, o 5, o 6 e o 7, que contém o maior discurso que temos de Jesus na Sagrada Escritura, que é um discurso seguido, assim, contido nestes 3 capítulos de São Mateus. E Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. E depois nos pede que amemos a lei de Deus. Diz assim: portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aqueles que praticar, será grande no reino dos céus. Jesus nos diz que temos que amar os mandamentos da lei de Deus. Temos de sentir-nos felizes por levá-los à prática. E às vezes, na mentalidade moderna, podemos pensar que a lei é algo que nos tira a liberdade. E isto é uma visão muito negativa da lei, porque o sentido mais profundo da lei não é esse. O sentido mais profundo da lei, a lei é algo que nos protege a liberdade, nos protege a liberdade da degradação, porque a nossa liberdade tem um sentido, existe, nós somos livres para procurar a verdade e aderir a ela. Às vezes pensa-se que a liberdade está na capacidade de escolher entre o bem e o mal, e não é assim, porque se escolhemos o mal, usamos mal a liberdade, e não crescemos em liberdade, como ficamos escravos do mal. Por isso, nós estamos criados para fazer o bem, e necessitamos conhecer a verdade e aderir a ela. E essa verdade fundamental, que é Jesus Cristo, aliás, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Esta frase da Escritura, do capítulo 8 de São João, pois era a frase que São João Paulo II dizia que mais gostava da Escritura. Quando lhe perguntaram qual era a passagem da Escritura que mais gostava, dizia que era este versículo de São João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por isso, tu, Jesus, nos pedes a cada um de nós que nos enfrentemos com a verdade. A verdade de que tu existes, de que somos criaturas, tuas, criaturas de Deus, que a nossa vida tem um sentido, que tivemos um princípio, não teremos um fim, que estamos aqui nesta terra de passagem, que estamos aqui para cumprir uma missão que tu nos confias. E Deus deseja, diz São Paulo a Timóteo, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Para salvar-se é preciso procurar a verdade. A mentira não salva, a verdade sim. E nós sabemos, o próprio Jesus nos disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para chegarmos ao céu, para chegarmos ao Pai. E chama-nos a todos, tu, Jesus, nos chamas a todos a essa humilde busca da verdade, que é uma humilde busca de Deus, de Cristo, de conhecê-lo cada vez melhor, de amá-lo, de segui-lo, de identificar-nos com Ele. Ele revelou-nos claramente, Jesus nos diz claramente, que se permanecemos nele, sendo seus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade nos fará livres. Por isso, enfrentarmos com a verdade, não ter medo. Às vezes podíamos pensar que a verdade, sem dúvida nenhuma, ilumina, mas também denuncia. Às vezes temos que enfrentar-nos com a verdade que há coisas que não vão bem na nossa vida, e que é preciso lutar, que é preciso melhorar. É a mesma coisa que uma pessoa começar a sentir uma dor, sei lá, numa perna, e pensar: é melhor não ir ao médico, não vá ao médico dizer-me que eu tenho que ser operado ou tenho que tomar este remédio, assim, se eu não sei nada, pronto, já fico tranquilo. Só que isto é absurdo. Porquê? Porque isto não faz desaparecer essa dor e não resolve o problema. Por isso, necessitamos da verdade. Necessitamos conhecer a Deus, conhecer-nos a nós próprios, ver o que vai bem na nossa vida e agradecer, porque há muita coisa que vai bem, ver o que vai mal e pedir perdão. Não é por metermos a cabeça na areia que aquilo que vai mal passa a ir bem.
ver o que podia ir melhor, tirar um propósito, não é? Sempre com muita paz, porque sempre há coisas que não vão bem na nossa vida e Jesus não nos pede, Jesus não nos pedes que fiquemos tensos com isso, tu nos pedes que retifiquemos, que recomecemos, que peçamos perdão, que saibamos perdoar os outros também e que procuremos fazer o bem e evitar o mal. Procurar a verdade, conhecer a verdade, abraçar a verdade, praticar a verdade, essa obrigação moral por excelência do homem, criada à imagem e semelhança de Deus. E para amarmos os mandamentos, como Jesus nos pede no Evangelho de hoje, temos que os conhecer e temos que ver a beleza que tem. Como é belo viver de acordo com os mandamentos. Por exemplo, dizer sempre a verdade, não mentir nunca, é algo que exige esforço. Mas não é só isso, é algo belo. A pessoa é íntegra. É uma pessoa em quem se pode confiar. E nós temos que admirar esse modelo dessas pessoas que são sinceras, que dizem a verdade, ou essas pessoas que sabem vencer a tendência para a preguiça, ou para o orgulho, ou para o espírito crítico, e lutam. São mais pessoas, são mais humanas, não é? E nós temos que ver que a lei, no fundo, nos indica o caminho do bem. A lei protege a nossa liberdade dela se degradar. Pensava num exemplo da lei de Deus. Às vezes, na mentalidade moderna, parece que a lei é algo que diz não faz isto, não faz aquilo, etc. e nos tira a liberdade. Mas não é assim. Imaginemos um exemplo de... Uma vez li isto num livro, achei muito interessante este exemplo, de se compramos um frigorífico e o frigorífico vem com um manual de instruções. E o manual de instruções do frigorífico diz: não ponha comida quente dentro do frigorífico, não dê pontapés na porta do seu frigorífico, trate o seu frigorífico com carinho. Hoje em dia é até capaz de aparecer, o frigorífico é gente como nós, é até capaz de aparecer uma coisa destas. Estou a brincar, mas pronto, mas pode até aparecer isto no manual de instruções. Claro que nós, ao comprarmos o frigorífico, podíamos pensar: mas o frigorífico não é meu, eu não faço com ele o que eu quiser, logo eu sou mais livre, deitando fora o manual de instruções e fazendo o que me apetece com o frigorífico. Mas isso não é bem assim. Porque eu comprei o frigorífico, mas não fui eu que o fabriquei. E tenho que ter essa humildade de perceber que aquele que fabricou o frigorífico sabe melhor do que eu como é que ele funciona. E por isso, quando ele me diz para não pôr comida quente no frigorífico, para não dar pontapés na porta do frigorífico, para cuidar do frigorífico, para saber chamar o técnico quando houver algum problema, no fundo ele está-me a dizer: queres que o frigorífico funcione bem? Pois não fazes isto, não fazes aquilo, etc. Pois Deus também nos criou. Ele sabe como é que nós somos verdadeiramente felizes. E quando nos diz: olha, não mates, não roubas, não mintas, nos está a dizer: esse é o teu caminho de felicidade. Essa lei não vai contra a tua liberdade. Essa lei indica-te o caminho da vida, da verdade, do bem, da felicidade já nesta terra. Por isso vale a pena cumprir a lei de Deus, mesmo que às vezes custe, porque nos faz verdadeiramente felizes. Pelo contrário, se nos deixamos levar pelo mais fácil, podemos encontrar uma felicidade aparente, mas depois vem esse vazio interior de não ter feito aquilo que Deus nos pedia, de não ter feito aquilo para o qual estamos criados. Por isso, desculpem esta comparação tão prosaica, mas a lei de Deus é semelhante ao manual de instruções de um frigorífico. Não é? Quando Deus nos diz: não fazes isto, não fazes aquilo, nos está a dizer: queres verdadeiramente ser feliz? Confia em mim. Fui eu que te fabriquei. Eu sei como é que tu és feliz. E por isso, faz isto, evita aquilo. Não é? Confia em mim. Confia no meu amor por ti. Quando eu te indico a lei, estou-te a indicar o caminho do bem. Assim como os nossos pais, quando éramos pequenos, para nos dizer: não brinca com a faca, não põe os dedos na tomada elétrica. Não é? Porquê é que nos diziam isto? Nos diziam isto porque sabiam que isso podia nos prejudicar, que isso podia nos fazer mal. E nós, como éramos pequenos, não percebíamos, mas confiávamos nos nossos pais. Se o meu pai me diz, se a minha mãe me diz que gostam tanto de mim, é porque querem o meu bem. E a educação, a primeira parte da educação, quando somos pequenos, é a base de confiança. Confiamos no nosso pai, confiamos na nossa mãe, confiamos que eles nos amam e que, ao dizer-nos isto, querem o melhor para nós. Ora, Deus, nós somos mais pequeninos diante de Deus do que uma criança recém-nascida diante de nós. Temos que confiar nele. E quando Jesus nos diz: olha, cumpre a minha lei, fala por amor, esse é o teu caminho de felicidade, Jesus, confio em ti. E se alguma vez me engano, peço perdão e recomeço. Mas é bom cuidar da formação, seja ler bons livros. Recomendo um livro que sempre gostei muito, que explica muito bem tudo isto, que chama-se A Fé Explicada, escrita por um norte-americano, Leo XIII. É um livro, de facto, muito prático e que fala exatamente, ao falar dos mandamentos da lei de Deus, fala
fala da beleza desse mandamento e como esse mandamento vem ao encontro dos desejos mais profundos de felicidade que tem o coração humano. E quando nós percebemos que a lei de Deus é algo que nos faz felizes, apesar de exigir esforço, nós enchemos desejos de corresponder com a ajuda de Deus e de cumprir a sua lei. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.